Amém. Deus seja louvado. Um feliz sábado. Que Deus seja louvado por mais uma vez estarmos juntos. Estamos hoje no último dia, na última mensagem da nossa meia semana de oração, Paz na Tempestade. Eu espero que nesse sábado, onde você estiver, a palavra de Deus de maneira muito clara e poderosa, mais uma vez fale ao seu coração. E a nossa querida igreja que está aqui no Casle, um feliz sábado. Deus seja louvado também por sua presença. Para mim foi uma imensa alegria ter a oportunidade nesses dias apresentar a palavra de Deus. Como eu falei no primeiro dia, eu não tenho palavras para dizer e para explicar o que o livro de Romanos fez na minha vida. Eu não tenho palavras para explicar o que aconteceu quando eu parei de ler o livro de Romanos e comecei a estudar o livro de Romanos. Eu sou apaixonado pelos livros de Daniel e Apocalipse. Mas mesmo esses livros proféticos tiveram uma outra vida para mim quando eu entendi a justificação pela fé. Quando você entende apenas profecia sem Cristo, você não entende profecia. Se você tira Cristo da profecia, você perde completamente o sentido. A profecia se torna medo, pavor, destruição, perseguição. Quando você coloca Cristo na profecia, a profecia se torna esperança, paz, regozijo, vontade de viver, vontade que chegue logo. Então eu termino com o mesmo apelo que fiz no primeiro dia. Estude o livro de Romanos. Estude o livro de Romanos. A igreja tem vários materiais disponíveis da Casa Publicadora Brasileira que podem te ajudar. Nós temos uma lição da Escola Sabatina que extraordinária, alguns trimestres atrás. Volte a essa lição da Escola Sabatina e você vai ver a maravilha de compreender o que Cristo fez por você. Muito bem, hoje nós vamos concluir com o capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, também um dos capítulos chaves do livro de Romanos. Romanos capítulo 8, nós vamos ler alguns versos desse capítulo e vamos começar com o verso 1. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1. Antes de lermos, mais uma vez vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, mais uma vez nós te pedimos que o Teu Santo Espírito fale, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra, nós queremos que a Tua palavra de maneira poderosa alcance o nosso coração. Então, Santo Deus, que mais uma vez o homem Josanã se cale e que o Teu Santo Espírito de maneira poderosa fale conosco. Nós te pedimos isso porque temos a certeza que o Teu Santo Espírito está aqui e está também com cada pessoa que está assistindo nesse momento, que sente o desejo de ouvir alguma coisa do céu, da palavra de Deus ao coração. Então nós que estamos aqui e todos que estão acompanhando nas suas igrejas, pela internet nesse momento, ajuda-nos, Santo Deus, e permite que de maneira clara possamos terminar esse sermão dizendo: eu ouvi a voz de um homem, mas a palavra foi a palavra de Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne leva à morte, mas o pendor do Espírito leva à vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Como eu falei ontem,
Paulo, ele tinha o objetivo de sistematizar o plano da salvação. Quando você estuda o Antigo Testamento, o plano da salvação é mostrado em todos os livros. Mas Paulo, conhecendo a cabeça, a cultura grega e romana, que é parecida muito com a nossa, ele disse assim: eu vou estruturar, eu vou sistematizar, eles vão entender melhor se eu explicar passo por passo. Porque é assim que a nossa mente funciona, era assim que a mente dos gregos funciona, e nós herdamos muito da cultura deles. Então Paulo diz assim: deixa eu explicar o plano da salvação, deixa eu explicar como acontece o processo da salvação. Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico, na verdade, mais do que um sermão, vamos fazer um estudo bíblico. E o tema do estudo bíblico de hoje é nenhuma condenação, nenhuma condenação. Para você entender o plano da salvação, você tem que começar fazendo uma pergunta. E a pergunta que você tem que fazer sobre o plano da salvação é: o que causa a minha salvação? O que é que causa a minha salvação? Senhor, eu quero ser salvo. Então, o que é que causa a minha salvação? Como eu posso ser salvo? Você nunca vai poder encontrar a salvação se você não começar por essa pergunta: o que é que causa a minha salvação? E a resposta tem que vir da Bíblia. Por isso eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Atos. Atos, alguém fez essa pergunta: o que causa a minha salvação? Atos 16, verso 30. E quando fizeram essa pergunta, a resposta foi clara, foi bíblica e é a única disponível. Atos 16, verso 30. Quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Essa é a pergunta. O que é que causa a minha salvação? Alguns dizem que eu tenho que pagar promessa, outros dizem que eu tenho que pagar penitência, outros dizem que eu tenho que guardar a lei. O que é que causa a minha salvação? Como é que eu posso ser salvo? E a resposta foi clara, direta, bíblica e objetiva. A resposta foi: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua. Então, se alguém um dia lhe perguntar: vem cá, como é que eu faço? O que é que causa a minha salvação? A resposta do que causa a salvação é aceitar Jesus como meu Salvador. É isso que causa a salvação. Se eu aceito Jesus como meu Salvador, esta é a única causa da minha salvação. Ponto. Ponto. Eu não preciso guardar lei, eu não preciso guardar sábado, eu não preciso devolver dízimo. A causa da minha salvação é Jesus Cristo na cruz, sem minha participação, apenas com a minha aceitação do que Ele fez por mim. E isso, se não ficar claro, você nunca vai desfrutar da alegria do cristianismo. O que causa a tua salvação é crer em Jesus Cristo como teu Salvador e ponto. O que é que eu faço para causar a minha salvação? Nada. Nada. É como Adão, no final da semana, imagina uma conversa entre Adão e Deus. Deus já tinha feito tudo. Aí Adão diz assim: mas é muito bonito, Senhor. Eu tenho que fazer alguma coisa para merecer esse paraíso. Como é que eu vou receber um paraíso tão glorioso sem fazer nada? Então, vamos fazer o seguinte, Deus. Para eu merecer esse paraíso, eu vou ensinar os passarinhos a cantar. Aí Deus disse assim: não precisa, já ensinei. Então, eu vou colocar cor nas árvores. Não precisa, já coloquei. Deus, então para merecer esse paraíso, eu vou ensinar os animais a andar. Não precisa não, eu já ensinei. Deus, o que é que eu faço para merecer esse paraíso? Aí Deus cria o sábado, dizendo assim: descanse e receba a bênção do que eu te ofereci. O sábado, e Hebreus fala isso, o sábado é Deus dizendo assim: descanse, meu amigo, Jesus Cristo te ofereceu, você não precisa fazer nada, já está pronto, a salvação já foi garantida por Jesus Cristo, apenas creia, apenas creia. Mas aí tem um problema, e esse problema é apresentado por Tiago, porque Tiago ele diz o seguinte, abra sua Bíblia, isso é chamado de justificação. Aceitar Jesus como teu Salvador é chamado de justificação.
E ponto. Mas Tiago apresenta um problema. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago capítulo 2, verso 19. Ok. Ser justificado é crer que Jesus é o meu Salvador. Mas Tiago diz o seguinte. Tiago capítulo 2, verso 19. Tiago 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Mas até os demônios creem e tremem. Então, Tiago diz assim, olha, muito bem, creia. Mas a salvação, a causa da salvação é crer. Mas a verdadeira salvação bíblica, ela não tem apenas causa, ela também tem efeito. Porque os demônios também creem e ponto final. A salvação, para ser salvação bíblica, ela tem a causa. E a causa é crer. A causa é crer. Mas a salvação, ela também tem um efeito. Se ela é bíblica, ela tem um efeito. E o efeito da salvação é ser transformado por Deus. Então eu creio, Jesus Cristo é o meu Salvador, eu recebo a salvação. Como você sabe que você crê diferente dos demônios? Porque os demônios também creem. Como é que eu sei que a minha crença em Cristo é diferente da crença dos demônios? Por um motivo, pelo efeito que a salvação está causando em minha vida. Um dia, um homem tinha uma venda, vendia várias coisas lá, e ele era conhecido como desonesto. Tudo que ele vendia num preço desonesto ou com um peso desonesto. E um dia ele apareceu na vila dizendo, eu sou cristão agora, eu aceitei Jesus. E todo mundo começou a zombar, isso é mentira, isso é o maior ladrão da vila. Isso é mentira, essa história de aceitou Jesus, isso é mentira. E alguém na roda de amigos disse assim, é verdade, ele aceitou Jesus. Como é que você sabe? Faz 5 anos que eu compro queijo lá na mercearia dele, e faz 5 anos que quando eu chego em casa peso o queijo, nunca tem 1 quilo. Agora, semana passada eu comprei queijo, e o queijo tinha 1 quilo de verdade. Agora eu sei, alguma coisa aconteceu nele. Então não é apenas crer, é vender o queijo com 1 quilo de verdade. Esse é o efeito da salvação. Os demônios, eles apenas creem. Os salvos, eles não apenas creem, mas permitem que essa crença transforme a vida deles. Quem roubava, não rouba mais. Quem adulterava, não adultera mais. Porque o efeito da salvação está acontecendo na vida dele. Pastor, onde é que diz isso na Bíblia? Abra sua Bíblia. Qual é o efeito da salvação? Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7. Jesus está falando aqui para discípulos que já o aceitaram como seu Salvador. Jesus está falando para pessoas que já o aceitaram como o Salvador da vida deles. Aí Jesus fala, capítulo 7, verso 18. Não pode a árvore boa, troque essa palavra árvore boa por salvo. Tá bom? Não pode o salvo produzir frutos maus. Troque essa palavra frutos maus por obras. Então Jesus está dizendo, quem foi salvo não vai viver produzindo obras mais. Nem a árvore que não foi salva vai viver produzindo obras boas. Todavia, a árvore que não produz bom fruto, ela é cortada, porque ela não está salva. Ele não foi salvo de verdade, porque a salvação tem que ter causa e efeito. Aceita Jesus Cristo e é transformado ao caminhar com Jesus Cristo, ao dar bons frutos. Assim, pois, como é que eu sei que estou salvo? Aí Jesus falou, pelos frutos. Pelos frutos, pelo efeito da salvação na sua vida. Eu podia passar, ao invés de 4 dias pregando para vocês, eu poderia passar 1 ano pregando. E podia passar 1 ano enganando vocês. Mas eu não sou capaz de enganar um dia Glenda, minha filha, Samuel, meu filho, e Gleice, minha esposa. Porque se eu estou salvo de verdade, as primeiras pessoas a verem não são vocês, me ouvindo 40 minutos. Minha esposa tem que perceber que eu estou salvo. Os meus filhos têm que perceber que eu estou salvo. Não existe essa ideia de salvação na igreja e destruição em casa. A minha esposa tem que perceber o efeito da salvação na minha vida pela maneira como eu a trato. Os meus filhos têm que perceber a salvação na minha vida pela maneira que eu os trato, o efeito da salvação.
Porque se é apenas crer, Tiago diz, os demônios também creem. Mas como é que eu sei que realmente fui salvo? Pelos frutos que a salvação está fazendo na minha vida, de fidelidade, de compromisso. E aí ele continua dizendo, nem todo o que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz, aquele que a salvação tem efeito na vida dele, este é que será salvo, aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. João 14,15 fala a mesma coisa. João 14,15 diz assim, você estava perdido, aí você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, você o ama. Se você o ama, você faz o quê? Guarda os seus. Lembram lá de João 14,15? Se me amais, guardareis os meus. Por que eu amo Jesus Cristo? Porque Ele me salvou. Qual é o efeito disso na minha vida? Obediência, fidelidade a Deus, compromisso com Deus. Então entenda, obedecer é o efeito da salvação, nunca, absolutamente nunca é a causa. Guardar os mandamentos e ter o caráter transformado, esse é o efeito da salvação. O que é que a salvação vai fazer na tua vida? Vai te levar à obediência, à fidelidade. Então isso precisa ficar muito claro, obedecer é o efeito da salvação, jamais o quê? Jamais a causa. Eu sou salvo porque guardo os mandamentos, verdade ou mentira? Se ninguém responder, eu começo o sermão de novo. Eu sou salvo porque guardo os mandamentos, porque guardo o sábado, verdade ou mentira? Mentira! Ninguém pode dizer que os adventistas pregam que são salvos porque guardam o sábado. Não é o que nós ensinamos, não é o que a Bíblia ensina. Você quer saber o que nós ensinamos sobre salvação? Você tem que estudar o Nisto Cremos e o Manual da Igreja. Lá está a declaração oficial de como a igreja entende a salvação. E oficialmente pela Bíblia, não é a cabeça da igreja. Ninguém é salvo por guardar a lei. A causa da minha salvação é Jesus Cristo em mim. Agora, o efeito da salvação, agora sim, é obediência. E o que Paulo está dizendo no capítulo 8, que nós acabamos de ler, é isso, gente. Volta lá para o capítulo 8. Paulo ele só está sistematizando isso que eu falei. Paulo ele começa dizendo assim, agora, pois, já nenhuma o quê? Condenação. Vamos lá. Eu pedi e agradeço porque fizeram essas placas aqui, porque é disso aqui que Paulo fala. Sem Cristo, você está o quê? Perdido. Só que ao invés de falar perdido, Paulo usou outra palavra aí. Qual foi a palavra que você leu? Condenado. Sem Cristo, antes de aceitar Jesus como teu Salvador, você estava o quê? Perdido, condenado. Todos que aceitaram Jesus têm um antes de Cristo e um depois de Cristo. Do jeito que a história da humanidade é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, a sua vida também tem que ser dividida assim. Antes de Cristo eu estava perdido, condenado. Aí Paulo diz assim, mas você aceitou Jesus. Agora você foi justificado. Já não há condenação para você. Oh, meus irmãos. Tem gente que já aceitou Jesus, mas ainda se sente um condenado. Tem gente que aceitou Jesus como seu Salvador, mas ainda vive uma vida cristã de peso, de tristeza. Eu não, porque eu entendi Romanos 8. Eu já fui condenado, eu já estive perdido, mas eu disse, Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador. Agora, pois, nenhuma condenação há para mim. Eu não estou mais condenado, eu estou justificado. Mas aí tem outro problema. Tem gente que só fica daqui para cá. Estava perdido, estou salvo. Estava perdido, estou salvo. Aí Paulo, ele continua dizendo aqui. Ele diz, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí ele diz, porque a lei do Espírito lhe dá vida em Cristo. Quando foi que você recebeu vida em Cristo? Quando você foi justificado? Quando você aceitou Jesus como seu Salvador? Então ele diz assim, agora eu tenho vida em Cristo, e a lei do pecado e da morte já não me domina. Louvado seja Deus. A lei do pecado e da morte, a lei que me condena à perdição, já não tem poder sobre minha vida, porque eu fui justificado.
Mas Paulo agora ele vai dar um passo a mais. Versículo 4. Ele diz assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse, nós que não andamos mais segundo a carne. É outra maneira de falar. Quando você estava perdido, você só fazia o que a carne queria. Ele diz assim: nós não estamos mais aqui, nós não andamos mais segundo a carne. Aí agora ele dá um salto para a terceira placa, porque ele diz assim, mas agora nós estamos andando segundo o Espírito. Agora eu fui não apenas justificado, o Espírito Santo habita em mim para me transformar. Antes eu vivia na lei do pecado, agora eu sou de Cristo. Verso 8. Os que estão na carne, os que estão perdidos, antes de aceitarem Jesus, ele diz, não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Mas vocês não estão mais na carne. Vocês estão agora andando no Espírito, nos frutos do Espírito, fazendo o que é a vontade de Deus. Verso 10. Se, porém, Cristo está em vós, se você está sendo transformado, na verdade, você está morto para o pecado, mas você está vivo para a justiça. E aí ele diz no verso 17, ele dá outro salto para a quarta placa. No verso 17 ele diz, ora, se somos filhos, porque andamos com Cristo, também somos herdeiros. E somos co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele seremos o quê? Glorificados quando Jesus voltar. Então Paulo está dizendo assim, você estava perdido, aceitou Jesus. Você foi justificado. Jesus Cristo quer andar com você através do Espírito Santo para você ser transformado, santificado, até o dia que Jesus vai voltar e você vai ser glorificado. O que é que você diz? Aleluia. Deus seja louvado. Deixa eu tentar explicar de outro jeito, com algumas imagens que você vai ver. Eu gosto de ilustrar com essas 3 figuras aí. Você estava perdido. Aí você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você foi justificado. Agora você começa uma caminhada quando Ele vai transformar ou santificar você, até o dia que você vai chegar no céu para ser glorificado. A justificação, ela começa na conversão. Quanto tempo ela dura? Ela pode durar 1 segundo, 30 segundos. É o tempo de você dizer, Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador, e ponto. A justificação, ela é um ponto em sua vida em que você disse, eu não quero mais a perdição, eu quero Jesus Cristo e a salvação. O início é na conversão. E a declaração pública disso é o batismo. Quando uma pessoa batiza, ela está publicamente dizendo, eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. É pontual. Se eu aceitei Jesus Cristo, eu não preciso ser justificado todo dia. Eu já fui justificado em Cristo. É uma coisa que aconteceu na minha vida. Agora, a santificação é por quanto tempo? O que é que diz ali? Toda a vida. E a glorificação vai ser por quanto tempo? Toda a eternidade. A justificação é um momento da vida, a santificação é toda a vida e a glorificação é toda a eternidade. Uma outra coisa que você precisa entender, Ellen White diz o seguinte, quando nos unimos a Cristo pela fé, nossa obra apenas o quê? Começou. O batismo não é a linha de chegada, o batismo é a linha de partida. Todo ser humano possui hábitos corruptos e pecaminosos que ainda precisamos o quê? Vencer. E como é que vamos vencer esses hábitos corruptos e pecaminosos? Através de quê? Do caminhar com Cristo, que também se chama de quê? Santificação. Então você ainda tem em você o velho homem, a velha mulher que está doido para voltar à vida. E você tem que caminhar com Cristo para que ele permaneça. Lutero falou de outro jeito. Lutero falou assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. E agora tenho que matá-lo de quanto em quanto tempo? Todo dia. Eu pensei que quando eu batizasse,
que disse: aceitei Jesus como meu Salvador, pronto, agora estou livre desse miserável Josanã que tem dentro de mim. Aí disse assim: mas eu descobri que o miserável Josanã sabia nadar e saiu da água do batismo. Agora eu tenho que andar com Cristo para que esse velho Josanã morra de quanto em quanto tempo? Todo dia, todo dia, todo dia. Para a sua justificação, Jesus Cristo, Ele é o autor da sua justificação, porque você é salvo pelo que Jesus Cristo fez por você. Mas muitos de nós achamos o seguinte: ok, eu entendi isso aí, pastor, isso aqui foi Jesus fez por mim, agora isso aqui, pastor, isso aqui eu tenho que me esforçar, que isso aqui sou eu. Não. Para ser justificado, Jesus é o autor. Para ser santificado, Jesus é o mantenedor. Tente ser santo sem Cristo e sua vida vai ser hipocrisia e miséria. Tente viver a vida cristã sem andar com Cristo, e ou você vai ser hipócrita de fazer uma coisa na igreja e viver outra lá fora, ou você vai dizer: a vida cristã não funciona para mim. Não é que a vida cristã não funciona, é que você não entendeu o que é caminhar com Cristo, acordar com Ele. Senhor, vou escolher um namorado, uma namorada, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor diz aqui? Senhor, vou acessar um vídeo aqui no Netflix, o que é que o senhor acha? Aqui está dizendo que é para maior de 16, 18, eu sei o que é que vem aí. O senhor acha que o senhor vai ficar aqui assistindo comigo? É aprender a andar com Cristo. Não é você que tem que vencer pecados. Nenhum cristão foi chamado a vencer pecados. Todo cristão foi chamado a andar com Cristo para que Cristo em você vença pecados. Essa é a vida cristã. E foi isso que eu descobri, e a minha vida cristã se tornou leve, feliz e prazerosa. Quanto eu já lutei contra pecados, e quanto mais eu me esforçava, mais eu me entranhava em pecados, até o dia que eu entendi: é Cristo em mim. Então, se você acha que Cristo é o autor da justificação, agora é com você, você está frito. Cristo é o autor da justificação, Ele é o mantenedor da santificação, e Ele vai ser o consumador da glorificação quando Ele voltar. Tudo é Cristo. Tire Cristo e não sobra nada. Eu estava dando estudo bíblico para uma jovem. Ela disse: pastor, depois que eu estou dando estudo bíblico, eu acho que eu vou enlouquecer, eu acho que eu estou ficando meio louca. E eu perguntei por quê. Pastor, a minha vida, a felicidade da minha vida era chegar à sexta-feira e eu ir para uma festa, beber e passar a noite na festa. Pastor, eu esperava a semana toda, a minha vida tinha sentido por causa da sexta-feira, a festa da sexta-feira. Depois que eu estou estudando a Bíblia aqui com você, eu fui sexta-feira para a festa. Cheguei lá, pastor, me deu um incômodo, me deu uma coisa, e eu não me senti bem. Com 20 minutos eu voltei para casa. Pastor, eu estou enlouquecendo. Eu disse: você não está enlouquecendo. Você disse que aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você chegou na festa e você sentiu Jesus dizendo: eu não estou me sentindo bem aqui. Isso não é ambiente. Já foi ambiente para você quando você estava aqui. Já foi para você. Você sentia bem quando você estava perdida. Mas você me aceitou como Salvador. Você foi justificada. Agora eu estou caminhando com você e eu não estou me sentindo bem nesse ambiente. Vamos embora? E você foi embora. E cada dia que você anda com Cristo, você vai sentir isso ser mais real na sua vida. Você vai começar a gostar do que Ele gosta, desgostar do que Ele não gosta. Sabem, um outro ponto que você precisa entender sobre tudo isso é que quando você entende esse processo, a Bíblia usa uma palavra para dizer: quando você estava perdido, você fazia só o que agradava a carne. Só o que é agradava a carne. Sempre que você lê no livro de Romanos isso, aqueles que vivem para a carne, ele está falando de pessoas que estão perdidas, ou pessoas que já foram salvos, mas ainda querem alimentar o velho homem. Paulo diz: você não está mais vivendo na carne, você agora está vivendo no Espírito, na presença do Espírito. Então antes você gostava do que a carne gostava. Agora Deus vai começar a andar com você e você vai começar a gostar do que o Espírito gosta para a tua vida. Você precisa entender nesse processo que quando você estava perdido, a luta de Deus era para te arrancar de Satanás. A Bíblia diz que nós éramos escravos dele, vendidos ao pecado. Quando você aceitou Jesus Cristo, você não é mais do inimigo. Louvado seja Deus. Então Jesus não tem mais que libertar você de Satanás, você já não é dele, você não é do inimigo.
Agora Ele tem que libertar você de você mesmo, do teu velho homem, que ainda quer muito o que você vivia lá. E quando Jesus Cristo voltar, nunca mais vai ter luta, porque Ele vai te livrar completamente. Quando você aceitou Jesus Cristo, a Bíblia diz, já não há mais o quê? Não há mais condenação. Aquela condenação que tem quem está perdido, já não é para você. Você não está mais condenado. Você tem que entender que agora você foi liberto da condenação. Mas na santificação, você tem que ser liberto, veja o capítulo 6, verso 14. 6,14. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então aqui, Deus te livrou da condenação do pecado. Aqui, Deus vai te livrar de quê? Do domínio do pecado. Então, quando você foi perdoado, quando você aceitou Jesus como seu Salvador, Ele te libertou da condenação do pecado. A condenação que diz que você merece a ira de Deus, já não é para você. Agora você tem que continuar andando com Cristo, para que Ele te liberte do domínio do pecado. E quando Jesus voltar, o livro do Apocalipse diz que nós seremos libertados da presença do pecado. Nunca mais luta contra o pecado. Nunca mais luta contra o pecado. Quando você estava perdido, você pecava e achava normal. Eu fiz o 1º e 2º grau todo com a mesma turma do colégio. E eles me descobriram esses dias e me colocaram no grupo do WhatsApp. E eu ficava impressionado de amigos lá da infância, dizendo, olha, traí minha esposa, kkkk, e fui para tal lugar, tá, passei a noite aqui na cachaça. Eles se orgulhavam de dizer isso. Porque para quem está sem Cristo, pecar é normal, é até motivo de orgulho para contar para os amigos. Traí minha esposa, passei a noite na cachaça, oh, coisa boa. Porque você peca quando está perdido sem Cristo e você acha normal. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você ainda peca. Mas sabe o que é que você vai dizer? O que Paulo disse, miserável homem que sou. Meu Deus, como é que alguém que aceitou Jesus Cristo está fazendo isso? Senhor, me perdoa. Você não vai sentir orgulho do adultério. Você não vai sentir alegria de ter caído. Você não vai colocar no WhatsApp para os teus amigos se orgulharem, se alegrarem com você porque você está na carne. Você vai se humilhar, vai à presença de Jesus Cristo e vai dizer, Senhor, por favor, me perdoa. Infelizmente, há muitos cristãos adventistas que não entendem isso. Eles acham que daqui você já tem que passar para cá. E não. Daqui, antes de chegar na glorificação, você vai passar pelo processo de transformação e você vai cair. Mas quando você vai cair, você vai chorar. Você vai à presença de Cristo e você vai dizer, Senhor, por favor, me perdoa. Senhor, por favor, limpa o meu coração. Ellen White diz nas seguintes palavras, e quando for glorificado, nunca mais peca. Ellen White diz assim, havemos de falhar muitas vezes em nosso esforço por copiar o modelo divino. Então você não está mais perdido, você está agora querendo copiar Cristo, você vai falhar, mas não desanime. Como eu gosto de ouvir isso. Não desanime, não desanime. Cumpre orar mais, fervorosamente, crer mais e de novo fazer o quê? Tentar. Eu clamo a Deus para que nenhum de vocês ouçam dizer, pastor Josanã caiu num pecado escandaloso que a igreja vai ter que tomar a credencial dele. Mas se isso acontecer, eu clamo a Deus todo dia que ninguém ouça, Josanã desistiu da salvação. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então eu clamo a Deus. Hoje, antes de ir pregar, preguei no Parque Atenas agora há pouco, antes de pregar eu me ajoelhei. Passei tempo com Deus, dizendo, Santo Deus, me dá vitória. Eu quero ser teu hoje. Eu quero que o Senhor arranque um pouquinho do velho Josanã hoje. Mas se algum dia, nesse processo, eu largar a mão de Cristo e cair, e a igreja disser, olha, não dá mais para ser pastor. Eu clamo a Deus que ninguém ouça, Josanã desistiu disso aqui. Eu não desisto. Eu vou chegar lá. Não é porque eu mereço. É porque eu entendi esse processo. Eu entendi que eu não estou mais condenado.
eu estou salvo em Cristo Jesus e tenho que começar a andar com Cristo para viver como um salvo. É isso que você precisa entender. Quando você foi aceito, você apenas aceitou. Acabou. Você era passivo na aceitação. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Mas no processo da santificação, você é ativo. Paulo diz, esmurro o meu corpo. Paulo não está dizendo, esmurro o meu corpo para ser aceito por Cristo. Não. Para ser aceito por Cristo, você não tem que esmurrar corpo nenhum. Vá para Cristo como você está. Cheio de pecado, cheio de miséria, cheio de dores. Vá para Cristo. Mas quando você chegar a Cristo, aí ele diz assim, agora vai começar um processo de negação do próprio eu. O que eu gostava de comer, não vou comer, porque eu sei que não agrada a Deus. O que eu gostava de assistir, não vou assistir, porque eu sei que não agrada a Deus. Eu vou esmurrar o meu corpo. Esmurrar o corpo é dizer, eu nego aquilo que desagrada a Deus, porque eu não sou mais do pecado, eu sou de Cristo. E tenho que andar como alguém que é de Cristo. Nesse processo de transformação, não consegui passar aqui, amigos, se vocês puderem me ajudar. Nesse processo de transformação, a função da justificação é tornar você justo. A função da santificação é manter você justo. Nesse processo de salvação, é quando Jesus te diz, eu também não te condeno. Quando você aceitou Jesus Cristo, Ele disse, eu também não te condeno. No processo da santificação, você vai ouvir Ele dizendo, agora vai e não peques mais. Viva uma vida de obediência, de fidelidade. Nesse processo, Jesus Cristo faz alguma coisa por nós. O que é que Ele fez por nós? Morreu na cruz do Calvário. Já no processo de santificação, Ele faz em nós, andando comigo e me transformando todos os dias. Tanto o nosso título para o céu, que é a justificação, como nossa adaptação para o céu, que é a santificação, se encontram em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por fim, quando eu estava perdido, mas aceitei Jesus Cristo, eu posso dizer, eu já fui salvo, pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, e nós que já estamos salvos. O que é que ele está falando ali? Da justificação. Você aceitou Jesus Cristo? Você foi salvo. Já, quando você lê Romanos 5,10, ele diz assim, nós que estamos sendo salvos. Como assim? Aqui você disse que eu já fui salvo, aqui você disse que eu estou sendo salvo? Porque você já foi salvo, porque não está mais condenado. Mas você está sendo salvo porque está sendo transformado para viver no céu. Ele está falando de duas coisas diferentes. Já salvo, porque foi justificado. E ele diz aí que estamos sendo salvos, porque ele está falando da adaptação para o céu. Mas quando Jesus voltar, seremos completamente salvos. Aqui, eu não faço nada para me salvar, porque Cristo já fez. E o problema é que a gente, pastor, entendi. Aqui eu não faço nada para me salvar, mas aqui eu faço. Não. Aqui, eu também não faço nada para me salvar. Eu faço porque estou salvo. Então eu não estou aqui obedecendo para me salvar. Não, eu já fui salvo na justificação. Sabe o que é que eu faço aqui? Eu vivo como um salvo. Eu assisto o que um salvo assiste. Eu namoro como um salvo namora. Eu trabalho como um salvo trabalha. Eu ouço músicas que um salvo vai ouvir no céu. Eu acesso a Netflix como um salvo vai assistir a Netflix se estiver no céu. Então eu estou vivendo aqui não para me salvar. Eu estou vivendo aqui como alguém que foi salvo. Não existe salvação pela obediência, mas existe obediência como evidência da salvação. Por isso eu guardo o sábado. Por isso eu devolvo o dízimo. Por isso eu sou fiel à minha esposa. Para me salvar? Não. Mas para evidenciar que eu fui salvo. Essa é a salvação. É isso que Jesus Cristo quer apresentar para você. Eu fui salvo, por isso eu obedeço. Mas não, eu obedeço para ser salvo. Quando eu estou aqui, eu olho para o céu e não para a perdição. Tem gente que vive a vida cristã assim, eu vou obedecer para não me perder. Eu vou obedecer para não me perder. Não. Eu já fui salvo. Eu vou obedecer para ir morar no céu. E os do céu guardam o sábado. Os do céu obedecem. Os do céu honram a esposa. Então tem gente que está vivendo a vida cristã assim.
eu tenho que guardar o sábado para não me perder. Eu tenho que devolver o dízimo para não me perder. Eu tenho que ir para não me perder. Eu não faço mais isso. Porque eu já não estou perdido, eu já não estou mais condenado. Eu já virei para o céu. Eu sou do céu. Então o que eu faço não é para não me perder. O que eu faço é como alguém que já está salvo em Cristo Jesus e está indo morar no céu. Por isso eu faço. Porque eu descobri Jesus Cristo. E descobri o que Ele fez por mim. Alguns anos atrás, eu estava fazendo uma semana de colheita numa cidade. E eu fui preencher a ficha de uma garotinha de uns 12 anos que ia batizar. Ela morava com a tia e a avó. E eu preenchi, uma menina linda, inteligente. Perguntei várias coisas da crença do que ela estava abraçando, ela aceitou. A avó e a tia eram adventistas. E aí eu perguntei, tem alguma pergunta? Eu vou orar, mas antes, você tem alguma pergunta? E ela fez que ia perguntar e não perguntou. E a tia disse assim, pergunte, fale para o pastor que você quer falar. E ela fez que ia perguntar, mas eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma oração. Se depois da oração você quiser perguntar, você pergunta. E quando eu terminei a oração, a tia disse assim, você me permite dizer para o pastor o que você quer falar? Eu sei o que você quer falar. Você me permite perguntar ao pastor o que você quer falar? E ela encheu os olhos de lágrimas e disse assim, pode falar, tia. E a tia disse, pastor, deixa eu lhe contar. No final dessa rua tem um bar. E ela viu o pai dela ser assassinado no bar. Ela viu uns tiros, ela sabia que o pai estava no bar. Quando ela correu, ela viu o pai morto, sangrando no chão. A primeira pessoa a ver foi ela, da família. E ela estudou a Bíblia, ela aceitou Jesus, mas a mãe da pessoa que matou o pai dela é da igreja. E toda vez que ela está na igreja e vê essa pessoa, ela sente ódio. E eu fiquei pensando, meu Deus, uma garotinha tão pequena ter que lidar com tudo isso na cabeça. Então ela acha que não pode ser batizada, porque toda vez que ela vê essa pessoa na igreja, ela sente uma coisa muito ruim. Então por isso a dúvida dela é essa, ela pode ser batizada sentindo isso? E eu disse, olha, deixa eu te explicar. Você vai entrar no tanque. Sentindo o que você sente, você está perdida. E Jesus quer você perdida mesmo. Então vá, entra no tanque. E quando você entrar no tanque, você vai estar dizendo, eu não quero mais estar perdida. Eu quero ser salva. De tudo isso que eu sinto, desse ódio, dessa mágoa. E quando eu te levantar do tanque, toda a tua perdição ficou para trás. Tudo. Todo o ódio, todo o pecado que você sentiu por esse ódio, tudo ficou para trás. Mas você vai continuar sentindo o que você sente? Aí você vai todo dia para Cristo, todo dia para Cristo, todo dia para Cristo, todo dia para Cristo. E todo dia Ele vai arrancar um pouquinho do que você sente, um pouquinho do ódio, um pouquinho da mágoa, um pouquinho da dor. Até o dia que você vai conceber a ideia de ir para o céu e morar numa casa vizinha dessa pessoa. Porque também aceitou Jesus e vai ser tua vizinha. Jesus vai arrancar tanto isso do teu coração todo dia, que você vai sonhar em ir para o céu e ser vizinha dessa pessoa. Então não se preocupa, quando você sair da água do batismo, você vai sentindo uma água, você vai sair sentindo uma água, do jeito que você está sentindo agora, mas todo dia vai ser menor quando você for a Cristo, todo dia, até o dia que você vai amar como Jesus ama, até um dia que você vai querer o que Jesus quer. E quando Ele voltar, Ele vai arrancar do seu coração o que você sente agora. E naquela mesma noite, eu entrei no tanque e batizei aquela garota. E quando ela saiu da água, ela estava chorando, porque ela sabia que aquilo que eu havia falado, a paz que ela estava sentindo. Hoje eu quero chamar aqui ao tanque o Gabriel. O Gabriel, ele viveu longe de Cristo. Ele não tem nenhum problema, ele conta a sua história, ele conta o seu testemunho. Mas o Gabriel, ele me disse ali atrás que cansou disso, né, Gabriel? Cansei. Eu não quero essa vida
da perdição, porque eu sou de Cristo. Ele morreu por mim, eu aceito como meu Salvador. E o que nós conversamos ali agora é que aquele Gabriel velho está aí dentro e vai lhe acompanhar depois do batismo. Por isso você tem que ir a Cristo todo dia, Gabriel, para que o velho Gabriel morra e surja o novo que está nascendo agora na água do batismo. Por isso que nesse momento, para o perdão dos teus pecados, para uma nova vida em Jesus Cristo, para um novo recomeço que vai durar durante toda a vida, o pastor Jurandir te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. 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 Nós vamos ouvir uma música agora e ao final, mais uma vez, eu vou fazer um convite a você. Ouça com atenção a letra da música. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero, eu espero esse dia. Tudo
Amém. Deus seja louvado. Muito obrigado. Mais uma vez eu quero convidar aqueles que querem dizer: eu sou de Jesus. Quero declarar isso através do batismo. Aqui no auditório, aqueles que estão dizendo: Senhor, eu quero me preparar melhor, mas é isso que eu quero. Eu quero publicamente dizer: não estou mais perdido. Aceitei Jesus Cristo como meu Salvador e quero ser batizado. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé. Há alguém que ainda não passou pelo batismo, está se preparando para um dia ser batizado e gostaria de dizer: Santo Deus, essa é a minha decisão. Coloque-se em pé onde você está e eu quero orar por você. Amém. Nos auditórios onde estão nos assistindo, eu quero convidá-lo também a se colocar em pé onde você está. Eu quero orar por você. Eu quero que isso que Paulo explicou de maneira tão clara não se torne uma explicação teológica, mas se torne a experiência da tua vida. Nasci novamente em Jesus Cristo, sou uma nova criatura. Então coloque-se em pé e eu quero finalizar orando por você. Alguém? Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Há mais alguém aqui na igreja? Amém. Deus te abençoe. Parabéns. Parabéns. E nos auditórios onde estão nos assistindo, coloque-se em pé. Mais uma vez, não é para que alguém veja, é para que Deus entenda e veja claramente a tua decisão. Há mais alguém aqui? Sempre alguém me diz: pastor, se o senhor tivesse esperado mais 15 segundos, eu teria força para me levantar. Então eu vou esperar esses 15 segundos. Amém. Deus seja louvado. Amém. Há mais alguém que gostaria de dizer: Santo Deus, sou o teu e quero um dia declarar isso publicamente através do batismo? Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. O que está te fazendo levantar é o Espírito Santo que está conversando com você e dizendo: olha, está claro. Está claro. Quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo é a declaração pública de que você crê em Jesus Cristo como teu Salvador. Deus te abençoe para que essa decisão logo, logo se torne viva e prática como a do Gabriel essa noite. E nos auditórios onde vocês estão nos ouvindo, que a sua decisão também não demore, que logo, logo você conheça a verdade e publicamente declare: sou de Jesus. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir o livro de Romanos e permitir que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Muito obrigado porque um dia o Senhor me tirou das trevas. Que dia maravilhoso aquele, quando eu entendi que eu estava perdido, mas Jesus Cristo me oferecia salvação e eu aceitei. Eu lembro desse dia, parecia que o mundo inteiro brilhava mais, mas no outro dia eu já percebi que a vida cristã é uma vida diária, uma vida diária. Eu fui batizado nas águas do batismo e esse batismo já dura mais de 20 anos, mas esse batismo que dura 20 anos não é igual ao batismo que tem que ser diário no Espírito. Então, ontem eu fui à presença de Deus, mas o de ontem já não serve para hoje. Hoje eu fui novamente e vou novamente amanhã, porque eu quero ser transformado por Ti. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos a entender que a obediência não é para se salvar. Eu já fui salvo. A obediência é para caminhar na salvação. É o fruto que a salvação vai produzir em mim. Por isso, nós guardamos o sábado, por isso somos fiéis nos dízimos e ofertas, por isso cuidamos do corpo, por isso compartilhamos Jesus, não para conseguir, mas para louvar um Deus que já me deu tudo. Abraça cada pessoa que se colocou em pé, aqui e nos vários auditórios, dizendo: eu quero publicamente dizer: sou Jesus Cristo, sou de Jesus através do batismo. Abraça essas pessoas, confirma essa decisão nelas. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.